E parabéns a todos os organizadores, porque isso aqui está maravilhoso, né, gente? Está tão lindo isso que, nossa, é uma bênção poder estar aqui. E aí, então, o convite de hoje é o seguinte: Jesus, inclusive a música da Aline tem muito a ver com aquilo que eu pensei para hoje, sabe, Aline? E Jesus está esperando o nosso convite, a oportunidade para entrar na nossa casa. Está à nossa porta esperando a gente abrir. Só depende de nós. Então o convite hoje é assim: vamos abrir a nossa porta para Jesus. Vamos lembrar o seguinte, né? A gente pensa assim, mas como Jesus na minha casa, né? Aí tem uma historinha muito interessante que nós devemos recordar, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro para toda hora, que a gente deve ter e fazer leitura frequente, inclusive para o culto do Evangelho em casa. No Evangelho tem um relato do evangelista Lucas, que conta a história de Zaqueu. Né? A gente pensa, mas Jesus na minha casa, né? Aí vamos lembrar a historinha do Zaqueu. O Zaqueu era uma pessoa muito rica, uma pessoa que era o chefe dos publicanos, portanto era uma pessoa considerada de má vida, porque os judeus detestavam, acho que era só os judeus, hoje não, né? Imposto, não, nossa, eles tinham uma raiva do imposto que os romanos cobravam, exploravam, as pessoas passavam necessidade, passavam fome e tinham que pagar imposto. Então aquele que batia na porta deles lá para cobrar um imposto, vocês imaginam o carinho que eles tinham, né? Então o Zaqueu era o chefe deles. E aí o Zaqueu, sabendo que Jesus tinha chegado, né, que ia entrar na cidade de Jericó, ele queria encontrar Jesus, ele quis conhecer Jesus. E aí então, como ele era mais baixinho, ele subiu num sicômoro. O sicômoro é a figueira. E aí ele subiu na árvore e ficou esperando. Aí quando Jesus passou, vocês imaginem, né, Jesus e aquela multidão atrás de Jesus. E aí Jesus para na árvore e olha para ele e fala: Zaqueu, desce, que hoje é importante que eu vá me hospedar lá na sua casa. E aí então, o Zaqueu, imagina só ele lá escondido na árvore, de repente Jesus fala: desce daí e vai lá que eu tenho que ir na sua casa. E ele foi muito feliz, recebeu Jesus muito bem. E aí, vocês imaginam o povo atrás de Jesus, né? O povo somos nós, que quando Jesus falou: eu vou lá na sua casa, o povo falou assim: olha, ele vai na casa da pessoa de má vida. Gente, isso é um escândalo. O que vão falar de Jesus agora? Foi na casa da pessoa de má vida. E aí então Jesus vai até a casa de Zaqueu. Depois de um tempo então que ele está lá, Zaqueu diz que vai dar metade do bem do que ele tinha. Ele era rico, ele vai dar metade do que ele tinha aos pobres. E se ele havia prejudicado alguém, ele iria dar 4 vezes mais do que ele tinha prejudicado. E Jesus então diz que naquele dia a salvação havia entrado naquela casa, porque o Filho do Homem foi procurar e salvou aquele que estava perdido. Então, sempre é tempo de encontrar Jesus, porque não há nenhum de nós que não tenha errado ou às vezes esteja errando ainda, mas sempre é tempo de ir ao encontro de Jesus. E a diferença que faz na nossa vida é só a gente experimentar, que a gente vai entender. A presença de Jesus nos conforta, nos acalma, nos consola, nos dá mais fé, fortalece nossa fé, nossa coragem, nossa esperança.
E aí todas as dificuldades que nós estejamos passando, sejam elas quais forem, ficam mais fáceis de suportar. A pessoa que não conhece Jesus, não tem Jesus na sua vida, fica um pouco perdida, né? Parece que falta. Para onde eu vou correr quando uma coisa triste vem me visitar? Que palavra é capaz de me confortar? Mas Jesus tem as palavras. No caso do Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias passagens de Jesus relatadas pelos evangelistas que servem para todos os momentos da nossa vida. É só a gente pegar o Evangelho, aí a gente até fala, né? Vou abrir o acaso, né? Não tem acaso. Aí você vai perceber que aquela leitura ajudou você a entender e enfrentar o que estava acontecendo. Às vezes também, quando a gente vai à casa espírita ouvir uma exposição do Evangelho, a gente tem a mesma impressão. Às vezes nós chegamos na casa espírita e a gente está com o nosso coração apertado, a gente está desesperado, a gente está enfrentando uma situação, naquele dia a gente está tão ruim, às vezes a gente até fala assim, não, acho que hoje eu não vou, não, porque eu não estou bem, e aí a gente não vai, mas depois a gente fala, não, eu vou. E aí depois a gente fala, que bom que eu vim, porque era isso que eu precisava escutar. Isso me ajudou. Olha, aí às vezes as pessoas até falam, né? Parece que falou pra mim. Tem gente não, né? Fala assim, nossa, pena que o fulano não tá aqui, né? Era pra ele. Ele tinha que estar aqui escutando isso. E geralmente assim, a gente está olhando uma coisa que é um engano, hein? Quem está ouvindo é aquele que precisava, mas a gente pensa às vezes assim, né? Nossa, chega em casa e ainda fala, você tinha que estar lá, hoje era pra você, hein? Mas isso é porque a gente está com raiva, a gente quer alguém para falar a verdade lá, e aí a gente fica feliz porque alguém falou, né? Achando que servia lá para a pessoa. E na verdade era para a gente mesmo, né? Então, como a gente pode ver, Jesus vai na casa que lhe abre as portas. E essa casa não é só casa física não, é o nosso coração também. É o nosso coração. Por que Jesus? Por que nós precisamos caminhar ao lado de Jesus? Porque no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, lá tem 1019 perguntas, gente. Tudo que vocês quiserem saber da doutrina espírita, como ela pensa sobre e explica as coisas, é só ir lá. Vai lá no índice, no final, você fala assim, eu quero saber sobre aborto. O que o Espiritismo fala de aborto? Lá você vai ver que tem. Eu quero saber sobre criança. O que fala? Tem lá. Quero falar sobre casamento. Tem lá também. Eu quero falar sobre obsessão. Lá tem também. Então, tudo que a gente quer saber, a gente encontra a resposta. E nessa pergunta aqui, 625, Kardec quer saber dos espíritos, ele pergunta, quem que é o modelo que a gente pode seguir para cumprir a lei divina, a lei natural? Quem que pode ser o nosso modelo para a gente seguir? E a resposta dos espíritos são duas palavrinhas. Vede Jesus. Foi o espírito mais puro, mais perfeito que passou por aqui. E é o exemplo dele que nós precisamos seguir. E por que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus? Uma resposta muito clara. Os espíritos dizem que nós só sofremos quando nos afastamos da lei divina. Se eles dizem que nós só sofremos quando nos afastamos da lei divina, e ninguém gosta de sofrer, né? Tem alguém aí que gosta de sofrer? Fala para mim assim, eu adoro sofrer, eu adoro quando eu tenho uma doença, eu adoro quando acontece um problema sério na minha casa. Não tem ninguém, né? Então assim, nós só sofremos porque colhemos o que plantamos. Porque lá também no Evangelho está escrito causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Então, se eu estou enfrentando, pode ter certeza, ninguém
está enfrentando alguma coisa, sim, porque não é culpa sua que eu estou passando isso, não. Você está enfrentando alguma coisa que você, em algum momento, fez alguma coisa para acontecer. Então, quando nós nos afastamos da lei divina, sofremos. Para não sofrer, veio Jesus, que é o nosso modelo, e nos ensinou o caminho. O caminho é Jesus, para não sofrer. Um exemplo bem tranquilo para todo mundo entender aí é quando a gente fala para a criança: não bota o dedo na tomada não, porque dá choque. Mas às vezes ela não acredita e vai lá e põe o dedo na tomada, né? E toma um choque, depois ela não toma mais, porque ela aprendeu pela dor. Então somos nós assim, né? Às vezes só lembrar de Jesus. Como Jesus faria nessa situação? Eu acho que ele não faria isso. Ou então ele faria isso. Se a gente faz o que ele ensinou, não tem sofrimento. Se não faz o que ele ensinou, tem sofrimento. E é assim que nós vamos aprendendo, né? Esse livrinho aqui vai ser uma base do que nós vamos conversar. Jesus no Lar. A música que a Aline cantou e que eu citei é o seguinte: esse livrinho aqui, que é psicografado pelo nosso querido Chico, mas o espírito é Neio Lúcio. Às vezes a gente nem ouve muito falar do Neio Lúcio, né? Mas o Neio Lúcio tem livros infantis maravilhosos. Para quem tem crianças, A Vida Fala 1, 2 e 3 são livrinhos maravilhosos, que tem ali conceitos ótimos. Ele tem livros de mensagens, e um dos livros é esse aqui, Jesus no Lar. São 50 mensagens. E aí o que tem aí? Quer se sentir numa rodinha sentado lá na casa do Simão Pedro ouvindo Jesus? Leia o livro. Cada uma das historinhas, gente, é como se você estivesse na rodinha ali com os apóstolos e com Jesus. A gente se sente ali, ouvindo o que Jesus tem a dizer. E as situações que o Neio Lúcio relata são situações que nós enfrentamos normalmente. Os apóstolos, assim como nós, eram pessoas simples, pessoas devedoras, pessoas que estavam a caminho. Não eram pessoas perfeitas. Eram pessoas que estavam lutando para melhorar, como todos nós. E aí, às vezes, eles, na hora ali da reunião, do culto no lar, eles falavam, né? Eles começavam a conversar, eles falavam para Jesus o que estava afligindo eles. Às vezes eles estavam bravos, às vezes eles estavam tristes, desanimados. E aí, quando eles falavam, daí a pouquinho Jesus pensava, e através de uma história, ele sempre ensinava qual o caminho a seguir. Então é como a gente se sentar junto ali na rodinha com Jesus. Quer uma rodinha melhor que essa? E aí vamos pensar assim, né? É importante a gente sentar numa rodinha que a conversa é produtiva, é boa, que a gente aprenda alguma coisa, né? Porque quando Emmanuel fala sobre esse livro, apresenta o livro, ele diz o seguinte, que muitas pessoas ainda ficam pensando em Jesus apenas para discutir, para ver qual é a forma correta de ver Jesus, né? Ficam sendo debates assim improdutivos, mas que quando a boa nova, né, os ensinamentos de Jesus, quando aquilo que Jesus nos trouxe, de fato, entra no nosso coração, fica registrado no nosso coração, aí nós vamos perceber e vamos deixar que Jesus nos modifique. Não seja apenas responsável, porque às vezes a gente fica pensando, né, na mudança da humanidade, de todo mundo. Tem gente que só lembra de oração para pedir coisas materiais. Mas quando a gente deixa Jesus de fato entrar no nosso coração, a gente começa a se transformar. Então, Emmanuel diz que quando nós abrimos o nosso lar para Jesus e o nosso coração,
que nós começamos dentro do nosso lar a controlar as nossas paixões. Começamos a controlar as paixões, corrigir as maneiras e a inspirar as palavras. E aí nós vamos sendo semeadores daquilo que Jesus nos ensinou. É de dentro do nosso lar que nós vamos levar para fora aquilo que Jesus nos ensinou. Precisamos primeiro mudar dentro do nosso lar, para depois mudar a parte de fora. Muitas pessoas agem diferente dentro e fora de casa. Então, às vezes você vê alguém na rua, né, ou conversando com alguém. Vocês já viram isso? Pessoa toda sorrisinho, toda educada, uma fineza, né? Trata os outros assim muito bem. E aí dentro de casa, como é que trata os familiares? Aí ofende, humilha, grita, não tem paciência. Parece outra pessoa, né? É como se vestisse uma máscara para fora de casa. Então não é assim que deve ser. Dentro de casa primeiro, nós devemos mudar, né? Para poder levar aquilo que Jesus nos ensinou para fora. Emmanuel diz assim, que quando o Evangelho de Jesus entra no nosso lar, que o nosso coração se abre mais facilmente àquilo que Jesus nos ensinou. Um livrinho muito importante que vai nos ensinar sobre a importância do culto do Evangelho em casa, porque a gente fala sempre, né, que é muito importante fazer o culto do Evangelho em casa, né? Então tem um livrinho chamado Conduta Espírita. E aí a psicografia é do Valdo Vieira pelo Espírito André Luiz. A primeira mensagem é do Emmanuel, mas o que eu queria falar com vocês? A lição número 5, que é no lar. Conduta espírita é ótimo, porque são dicas para como se comportar. Porque, gente, é importante que nós nos lembremos que somos representantes daquilo que a doutrina espírita ensina. Quando alguém olha você, seja no seu dia a dia, no trabalho, seja na rua, seja na festinha, seja nas redes sociais, a pessoa vai olhar você e vai pensar assim, é espírita? Então é isso que aprende lá? É assim que deve ser? Porque você está mostrando o que você aprende a ser, né? Então, no Conduta Espírita, ali tem várias liçõezinhas, mas só para a gente entender. Tem, por exemplo, sobre como se comportar na sociedade, ou então nos embates políticos, diante de pessoas que têm outras religiões. Fala sobre o comportamento da mulher, o comportamento do jovem, dos dirigentes doutrinários, né, das reuniões doutrinárias, do médium. Fala também como nós devemos agir perante a doutrina, perante Jesus, e por aí vai. Muitas orientações importantes que às vezes a gente deveria ler como mesmo um manual, porque às vezes esquecemos de nos comportar de uma maneira condizente com a moral cristã que Jesus nos ensinou. E aí no texto que fala na mensagem sobre dentro do lar, né, como se comportar dentro do lar, há uma menção ao culto do Evangelho em casa. Então André Luiz escreve lá, ele fala que o lar é a escola primeira, que a gente deve aprender a praticar aquilo que a doutrina espírita nos ensina dentro de casa, começar ali dentro. Não adianta querer fazer fora de casa e dentro da sua casa você não faz nada daquilo, porque aí fica sendo aquilo que Jesus tantas vezes falava das pessoas, né? Hipócrita.
Não podemos ser assim, né? Dentro de casa, então, quando nós fazemos o Evangelho, quando nós cultivamos o Evangelho, nós fazemos da nossa casa um templo de socorro. Aí, apenas para a gente entender, essa aqui é uma ilustração de uma reunião de culto do Evangelho em casa. Porque às vezes a gente fala para as pessoas, você faz culto do Evangelho em casa? Faz Evangelho no lar? Aí para a gente entender o que seria o Evangelho no lar. Você escolhe com a sua família, ou sozinho, se não tiver ninguém que pensa da mesma maneira que você escolhe um dia na semana, e olha que teve gente que na pandemia disse que passou a fazer todo dia, que a coisa ficou feia. Então você escolhe um dia na semana, um horário que seja bom para todo mundo que está ali, e aí toda semana, naquele dia e naquele horário, você se reúne com as pessoas que vão participar, e aí geralmente é ao redor da mesa, né? Porque você coloca um copinho de água para as pessoas, para receber fluidificação. Você vai colocar o livro que você vai ler ali, e as pessoas ficam ali para ter como conversar, né? E aí, lembre que se tiver criança, é preciso adaptar o Evangelho para a criança participar também. Né? Então, se eu tenho criança é uma coisa, se eu tenho só adulto é outra coisa. A gente é igual o professor ou qualquer pessoa que vai fazer uma exposição, tem que adaptar o que está falando para quem está ouvindo, né? Então, você naquela data, todo dia, naquele dia, vamos supor, eu quero fazer toda terça-feira, para mim vai ser bom, para a nossa família lá, terça-feira, toda terça nós vamos fazer 10 horas da manhã. Tudo bem, então, toda semana naquele horário, você se reúne com as pessoas, aí você coloca a água ali, vocês vão, né, alguém vai fazer uma oração, e aí lembra que a oração tem que ser sincera, tem que ser do coração, não tem receita. Então alguém faça uma oração, depois vão fazer uma leitura do Evangelho, pode ser seguindo o Evangelho ou então pode abrir apenas. Aí leiam um trechinho e aí vocês comentam sobre aquele trechinho. Geralmente, quando se lê o Evangelho, às vezes até nos lembramos de alguma coisa que aconteceu para aplicar o ensinamento. Vamos dar um exemplo aqui. De repente, vai falar ali no Evangelho sobre o argueiro e a trave no olho, né? Então, às vezes, eu fico olhando o defeito nos outros e não vejo o meu. Aí, na hora que eu estou lendo ali, às vezes, eu vou, na hora do comentário, eu vou falar, né? Eu vou pensar comigo, então a gente vai falar, né? Nossa, fica falando dos outros, né? Querendo que a outra pessoa se conserte lá, mas eu mesmo não melhoro nada, né? Eu mesma tenho uns defeitos, né? Então, ali é o momento da reflexão. Depois, pode ler um livro de mensagem, ou então fazer a prece de encerramento. É coisa de meia hora. E aí, todo mundo bebe a água e pronto. Durante a parte que você estava vendo, aconteceu uma coisa que você não via. Que coisa é essa? Há os espíritos entre nós. E na nossa casa, quando nós fazemos o culto do Evangelho em casa, lembra? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Então, naquele momento, você tornou a sua casa um posto de socorro. Aí você vai receber ali, você está possibilitando, através das suas vibrações, né? Da sua ligação com o plano mais alto, você está permitindo que espíritos amigos visitem o seu lar. Ali, se houver algum irmãozinho que está em sofrimento, ele pode ser esclarecido, recolhido. Se houver alguém na vizinhança necessitando de amparo, esses amigos bondosos vão fazer esse amparo também. Quando o culto do Evangelho em casa é realizado numa casa, segundo as orientações dos espíritos, a rua toda ali, todas as casas recebem. Se for um apartamento, todos os apartamentos ali ao redor
a aura desses espíritos, a bondade deles, os fluidos exalam e contagiam tudo ali. Então é um momento muito abençoado. Por isso é importante fazer o culto do Evangelho em casa. Depois que a gente vê, né, a parte aqui do culto do Evangelho, lembrando também ali ainda a música da Aline, nesse livro a primeira mensagem é sobre o surgimento do primeiro culto cristão no lar, que foi na casa do Simão Pedro. Como é que foi? Eu só vou chamar a atenção de vocês para umas coisinhas aqui, que vejam que Jesus reparou que ali na casa onde ele estava, né, havia os outros apóstolos, os familiares do Simão Pedro, e ele percebeu que a conversa ali se fez improdutiva e menos edificante. Olha só, hein, gente, olha o compromisso. Todas as vezes que a gente se junta para conversar, não podemos deixar a conversa baixar o nível. E rodinha de conversa é terrível, né? Quando vê, tá lá o pessoal falando mal, criticando, encontrando defeitos dos outros, ou do que os outros fizeram. E a gente não pode fazer isso, né? É errado, é um comportamento que não é adequado, não é cristão, né? E aí então Jesus observou que a conversação não estava muito boa e ele começou a perguntar para Pedro, para Simão Pedro. Ele fez algumas perguntas falando assim: Pedro, quando vocês, né, os pescadores, vão para a feira vender os peixes, o que vocês fazem? E aí o Pedro disse: Senhor, nós escolhemos os melhores peixes, né? Porque ninguém vai querer comprar o resto da pesca, né? As coisas estragadas, ninguém vai querer, né? Aí depois, ele também usa exemplos que são ali do conhecimento deles. Ele fala assim: e o oleiro, como que ele faz para fazer aqueles objetos? O oleiro faz vasos, canecas, aqueles objetos de barro, né? O que ele faz? E aí o Pedro mais uma vez responde ali que ele tem que trabalhar argila, moldar, né? Tem que aquecer no forno, tem todo aquele processo, né? E ele pergunta também sobre o marceneiro, né? Aquele que faz os trabalhos com madeira, né? O carpinteiro. E aí, de novo, Pedro responde: ele precisa pegar martelo, formão, né? A gente precisa trabalhar madeira, lixar, para deixar do jeito que nós temos os nossos móveis, as nossas coisas, tudo bonitinho, tudo direitinho, né? Aqui para vocês lembrarem aí do trabalho, dessas profissões. Aí olha a mensagem que Jesus diz então, para iniciar o culto do Evangelho em casa. Por quê? Jesus diz que da mesma maneira que aquelas pessoas que trabalham a argila, a madeira, o pescador, que eles selecionam e fazem as coisas ficarem bonitas, boas, de qualidade, da mesma maneira dentro de casa deve ocorrer. Então é dentro de casa que nós criamos, fazemos pessoas de bem para exportar para fora. Quando nós olhamos fora de casa e pensamos assim: nossa, muita violência hoje, né, gente? Está tanta violência, né? Olha, o assunto é guerra, é violência contra a mulher, é discriminação. O que nós estamos vendo? Está refletido fora de casa aquilo que dentro de casa está acontecendo ainda. Ele entra no nosso coração e no nosso lar, nós vamos burilando as pessoas dentro de casa para que depois elas saiam e pratiquem fora de casa aquilo que elas aprenderam com Jesus. E aí Jesus então fala que a paz que nós desejamos fora começa dentro da nossa casa. E ele inclusive fala, né, se nós não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes,
como é que nós vamos viver em paz no mundo inteiro? Porque aí fala a verdade, hein? Tem lar que é uma guerra, não tem? Tem casa que ali, às vezes, o negócio é difícil, né? Às vezes não é o tempo todo, mas de repente tem lá uns momentos em que vira uma guerra lá dentro, né? Então é preciso que a gente primeiro aprenda a fazer a paz, a viver em paz com aqueles que estão mais perto de nós. É o nosso próximo mais próximo, para depois querermos fora de casa. Então quando a gente se escandaliza, porque a guerra lá não sei aonde, é porque as pessoas estão agindo com tanta violência, mas é porque isso ainda existe dentro das nossas casas. A gente ainda tem. O que está faltando então? Deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa Jesus entrar no seu lar. Vai fazer muito bem. E olha que coisa boa, né? Tem uma notícia boa aqui para vocês, porque na lição 19 tem a receita da felicidade. Jesus aproveitou um culto no lar para dar a receita da felicidade. Acho que todo mundo quer ser feliz, não quer? Todo mundo quer ser feliz. E aí essa historinha nós vamos acompanhar. Imagina então a gente ali naquela rodinha escutando, né? Vejam aqui se Tadeu não se parece com a gente. Vejam comigo aqui se Tadeu se parece com a gente. Tadeu então era um daqueles mais animados, né? E aí ele começou a falar ali dentro. Ele falava assim sobre a vontade de ser feliz, a necessidade da felicidade para as pessoas. Mas ele estava dizendo também, né? Ele não estava muito satisfeito, não. Estava revoltado com a maneira como os dominadores de Roma, né? As pessoas da classe social mais alta, o imperador, aqueles que colhiam lá, que ditavam as leis, porque tudo era favorecendo as classes mais elitizadas, né? Então ele estava muito revoltado com a maneira como eles agiam. E ainda contra os rabinos do Sinédrio, que eram aqueles juízes, era, vamos falar assim, a corte suprema, né, ali. E aí eles definiam tudo, eles julgavam tudo, não só em matéria de lei, mas também em qualquer coisa que dissesse respeito à vida dos romanos. E o que aconteceu então nesse momento, né? Ele estava lá revoltado, falando sobre, né, o comportamento dessas pessoas, quantos o povo estava sofrendo por causa do comportamento, e achou inclusive que era culpa da forma como a política era exercida, né? Esses assuntos assim de política ali presentes. E aí Jesus então, observando ele todo revoltado, todo exaltado, falou para ele: Tadeu, para você, o que é ser feliz? E aí o Tadeu responde: ah, Senhor, felicidade é a paz de todos, todo mundo em paz. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: não, eu sei disso, né, Tadeu, eu sei, mas eu quero saber você, o que você precisa para ser feliz? Aí vai a questão para cada um de nós: o que a gente precisa para ser feliz? Porque alguns de nós ainda não entendemos que a felicidade das coisas materiais, ela é ilusória e ela não faz ninguém feliz, né? Muito bem, então perguntou Jesus para Tadeu: o que você precisa para ser feliz? Aí então ele respondeu, né? Olha, mestre, eu acho que eu seria muito feliz se eu tivesse, vê se esse Tadeu não parece a gente, eu queria ser compreendido por todos. Aí ele continuou falando: eu queria que o meu próximo não me desprezasse as intenções. Eu tenho boas intenções nobres, mas quando eu vou falar, né, talvez dos ensinamentos, eu sou desprezado.
eu queria que eles não me desprezassem. Aí ele fala, eu sei que eu ainda erro muito, porque eu sou humano, mas eu queria que aqueles que estivessem comigo entendessem que eu estou querendo acertar. E ele continua, isso é tudo o Tadeu falando. Eu ficaria muito feliz se eu pudesse confiar nos meus semelhantes. Queria receber deles consideração. Porque eu tenho um ideal elevado, né? Eu quero falar os seus ensinamentos, eu queria que eles me respeitassem. Que eles confiassem em mim. Eu ia ficar muito feliz se parassem de falar mal de mim, né? Queria que esquecessem de falar mal de mim. Aí ele diz também que ele queria tanto que as pessoas fossem cordiais com ele, tratassem ele bem, né? Queria ser bem tratado. E ele fala assim que o mundo seria um paraíso se todo mundo se tratasse dessa mesma maneira cordial, amigável. Aí ele fala, a indiferença e a calúnia dói no meu coração. Parece a gente ou não parece? Aí ele continua, eu acho que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. Aí ele fala, a impiedade dos outros é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor que se põe ao meu encontro. Então ele está falando que a maneira como as pessoas tratam ele, machuca ele, fere ele, né? Aí ele fala assim, então, em razão de tudo isso, eu ia ficar muito feliz também se os meus parentes, aqueles que são mais próximos, os meus conterrâneos, se eles me buscassem também, não pelo que eu aparento ser, pelo meu corpo, mas pela boa vontade que eu tenho na minha alma de fazer, né, as coisas ali que ele estava se propondo. Aí então ele resume, né? Ele já vai resumindo aqui. Ele queria muito que as pessoas também respeitassem o direito dele de ser feliz da maneira como ele acha que seria bom ser feliz. Que ele não fosse julgado pela escolha de como ser feliz. Então, se eu sou feliz lendo e estudando, deixa eu ser feliz assim. Não me julgue porque eu não quero ir fazer alguma coisa que todo mundo está fazendo. É importante a gente lembrar disso, porque hoje em dia as pessoas às vezes elas ficam isoladas se elas não querem fazer o que a maioria está fazendo, mesmo que seja errado. Então, nunca vamos nos esquecer que o certo é sempre certo, mesmo que ninguém esteja fazendo e você esteja sozinho. E o errado sempre vai ser errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, como se fosse certo. Aí então ele resume aqui. Então, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, mesmo eu ainda não sendo nenhum modelo de perfeição, né? Porque eu vou aprender isso com a ajuda da dor e do tempo. E aí então, ele parou de falar. E Jesus pensou um pouquinho para responder. Aí todo mundo já ficou assim, né? Será que Jesus vai falar, né? Será que Jesus vai fazer agora uma longa exposição? Será que vai dar uma bronca nele, né? O que será que Jesus vai falar? E aí então, a receita da felicidade, gente. Jesus diz assim, Tadeu, se você procura a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. Caminhando o homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Ou seja, lembra do mandamento em que Jesus diz resumir todos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo,
fazer aos outros o que você gostaria que fizessem para você. Então, quando eu estava lendo, inclusive, eu me sentia assim, um Tadeu às vezes, né? Porque muitas vezes a gente se sente assim, né? O que os outros não compreendem na gente, às vezes a gente gostaria de ser bem tratado, às vezes a gente gostaria que fôssemos entendidos, às vezes a gente não tem, mas não vamos desistir, vamos lembrar que nós não estamos sozinhos e Jesus só está esperando um convite para entrar na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida. E que entre de verdade, mas entre de um jeito que nós passemos a fazer como Jesus ensinou, porque aí vamos ser muito mais felizes mesmo, né? Então, muito obrigada, que vocês retornem em paz para os seus lares. Agradeço mais uma vez, que possamos ser exemplos do que Jesus nos ensina, porque vamos lembrar que a doutrina espírita nada mais é do que aquilo que Jesus nos ensinou de uma forma mais clara, mais ampla, e nos ajuda a melhorar. O objetivo de nós estarmos aqui é progredir, é melhorar. Vamos continuar progredindo, melhorando, abrindo a porta para Jesus entrar, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Obrigada, tá?